Fala galera, bora aí fazer o nosso racional de trade hoje aí. Hoje aí dia 5/5 aí, iniciando o mês basicamente, né? 2h25 da tarde, já não tô operando mais. Parei era 11 horas, né? Vou mostrar pra vocês aqui, galera, o racional das operações, né, que eu fiz hoje. Fiz 3 operações hoje, 2 loss e um gain, hein? Então, um dia aí que eu saí basicamente no 0 a 0, né? Vou mostrar primeiro aqui para vocês o racional da operação do JP aqui, ó. Galera, aqui no opa, errei. Aqui no JP 225, índice Nikkei, é, a hora que eu abri o gráfico, né, para olhar, ele tinha me deixado esse candle comprador aqui, ó, saindo da média de 9 com a 20 dos 60 minutos. Estava totalmente estruturado por essa região aqui, ó, de troca de polaridade, né? É, Tinha essa regiãozinha aqui de troca de polaridade, ó. Ele estava trabalhando nela, né? É toda uma região aqui, né? Se a gente for pegar, ó. Ele estava trabalhando nela. O diário, vamos começar no semanal aqui. O semanal a gente tinha uma 50 aqui em cima, né? Porém, até a 50 tinha espaço para a operação desenvolver, né? E aqui a gente tem uma 200 aqui em cima, que tem espaço também até ela. Porém, a gente descendo por 60 minutos, quando eu vi esse candle aqui, ó, das 2 da manhã, comprador, eu já fiquei atento para uma possível compra pelo 15, porque aqui por esse candle dos 60 minutos para mim é muito caro pegar um trade desse. Porém, eu acho que até deu boa, né? Até a região em cima do pivot point ali, ó, desenvolveu bem. E se a gente joga por 15 minutos, eu executei uma compra nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui, quando ele quebrou esse estopinho aqui, né? E fez esse primeiro pullbackzinho aqui, ó. Falei, pô, aqui pode ser o início do movimento para ele voltar a subir, né? Dado o contexto dos 60. Porém, galera, não desenvolveu, né? Eu deixei meu stop atrás de 72 aqui, ele voltou aqui, brigou um pouco nessa região, me tirou nessa região aqui, ó, e depois ganhou estrutura de volta, ó, e voltou a subir, né? O racional e a direção do mercado eu acertei, porém eu errei o time da operação, né? Então, nesse erro de time aí, acabou me custando um stop, né? Pra mim, a melhor entrada seria esse cara aqui, ó. Esse 1, 2, 3 de compra aqui, ó. O stop aqui embaixo. Ficaria protegido pela 20 do 60. E o stop ideal seria aqui, né? Aqui meu stop ficou vulnerável. Então qualquer movida que o mercado desce aqui, ó, ele me tirava para depois desenvolver, né? Porém, eu não ia pagar caro aqui, né? Nessa região, né? Não ia ficar pagando caro. Aí depois veio a abertura do americano, tinha notícia 10h45, 11 horas tinha PMI. Então tinha bastante notícia que até eu operei só até as 11 horas, porque eu fiquei carregando uma operação ali e depois eu fechei o gráfico, né? E aqui, galera, eu ia buscar essa região aqui em cima, ó, onde cravou aqui, né? Porém, me tirou, faz parte do jogo. Acabei estopando aí, ó, em R$ 532, normal. E agora eu vou passar para outra operação que eu fiz, que foi no Audi SD. Deixa eu colocar na tela aqui, tá na outra tela o gráfico. Aqui no Audi USD, galera, eu tava vendo que o preço ele tava trabalhando nessas estruturas aqui, né, ó, movimentando para cima. Ele veio nessa mesma região aqui e deixou esse baita aqui no comprador ancorado pela 9 do 15. Nesse momento aqui, ó, eu falei, pô, ele tá na região de troca de polaridade aqui.
Falei, pô, se ele ancorar nessa 20 do 15 e me deixar um candle gatilho, eu compro. Aqui, nesse momento, a gente vê 2 doji em cima dessa 20 do 15 aqui, entre a 9 e a 20, né? Enfraquecendo o movimento vendedor. Eu, nesse momento, eu fiquei olhando o time de 5 minutos. Time frame de 5 minutos. Para tomar uma decisão, né? E aqui, galera, quando ele me fez... Ele abriu esse candle aqui, ó. Esse candle aqui e jogou pra cima. Eu falei, pô, se ele fechar forte assim pra cima, eu vou comprar. Porém, ele voltou e fechou com defesa, né? Por 5 minutos. E aí, quando ele fez esse outro candle aqui, ó. Esse outro candle. Opa, só mudar a cor aqui. Esse outro candle comprador aqui, ó. Pelo 5. Eu falei, pô, a hora que ele romper a máxima desse candle, eu compro. Aí ele abriu, jogou pra baixo. A hora que ele virou pra cima, eu peguei aqui e tava objetivando essa região aqui, ó. Porém, o preço acabou defendendo essa região de topo aqui, né? Se a gente for ver, é uma região bem... Uma região de resistência bem definida aqui, né? Não conseguiu romper para cima. Só que o que me deu convicção dessa operação foi quando esse candle aqui, ó, do 15 minutos fechou dessa forma, ancorado pela 20 e com uma força compradora muito grande, né? Aqui ele até respirou de forma enfraquecida na venda. Falei, pô, ele só vai ancorar na 9 do 15 aqui, ó, e vai explodir para cima, né? Porém, deu às 10h30 aí, né? Perto da abertura, na abertura do americano, o preço jogou para baixo, me tirou no stop aqui nessa região. Eu tomei mais um stop aqui nessa região e veio a abertura aqui, ó, e abriu até com gap, né? Abriu aqui, jogou pra cima, fechou e depois virou uma bagunça aqui, né? Aí eu falei, pô, pra mim perdeu o interesse essa região, né? Perdeu o interesse e pra mim agora fazer uma compra nele tem que corrigir um pouco mais, né? Se a gente for ver aqui pelo 5, ele até deixou uma compra aqui, ó. Aqui foi uma baita compra, porém o preço quebrou a estrutura aqui, né? Formou uma região de resistência, quebrou a estrutura dessa região aqui, ó. Fez o pullback na troca de polaridade aqui, ó, no pós-rompimento dessa região e desenvolveu a baixa, né? Então, pra mim ficou desinteressante aqui, depois que eu tomei esse stop. Agora eu quero mostrar pra vocês o Bitcoin. No Bitcoin, galera, eu peguei um gain, fiz um gainzinho aqui e vou mostrar o contexto também, o porquê dessa venda no Bitcoin, né? Aqui, galera, se a gente jogar no semanal do Bitcoin, o Bitcoin ele tá querendo corrigir aqui, ó, talvez para buscar essa 9 aqui, talvez para desenvolver essa alta, né? E aí descendo pro diário, a gente tinha essa região aqui do diário também, que ele tá trabalhando abaixo dessa 9 do diário aqui. Eu falei, pô, pode ser que ele venha, trave aqui, né, e venha nessa região aqui de novo, ó, de fundos aqui, ó, que a gente for ver, ó, e a 20 do diário vem, ancora e joga esse preço pra cima, né? Eu falei, então, pô, então tem espaço até a 20 do diário, né? E aí descendo pro 60 minutos, eu olhei aqui e enxerguei essa região aqui, ó. Se a gente for ver, ó, ele jogou o preço para baixo, ele quebrou a estrutura dessas 200, furou ela, tava trabalhando nesse pivô aqui, né? Eu falei, pô, ele vai voltar na mesma região de topo aqui, ó. Não vai conseguir romper topo, talvez ancore nessa 20 dos 60 minutos e joga o movimento para baixo. E aí, descendo o time frame, opa, errei aqui. Descendo o time frame por 15 minutos, eu olhei esse cara aqui, ó. Se a gente for ver, ó, ele me deixou esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele estava ancorado. Ele estava numa região de topo, ancorado pela 9, pela 50 do 15, tinha 72 um pouco acima aqui, né? E se a gente descer mais o time frame, tinha algo que me fez tomar a decisão, que foi a 200 exponencial dos 5 minutos. E aí, como aqui é uma região um pouco mais tipo, para pegar um contra aqui é um pouquinho mais difícil, eu também olhei aqui, ó,
que desse movimento aqui, ó, a gente tinha uma região que aqui também era o 61, ó. Ele não chegou lá no 61, ele defendeu antes nessa 200 do 5 minutos, me deixou esse candle gatilho aqui, porém eu peguei pelo 15, né, esperei uma confirmação maior, peguei pelo 15 nessa região, nesse cara aqui, e aí fiquei aguardando o preço trabalhar, né. Ele veio, fez o pullbackzinho aqui, ó, quebrou a regiãozinha de fundo, inverteu as médias para baixo. Aqui ele deixou outro cara, porém eu não estava atento na hora. Ele deixou outro cara vendedor. Quando ele perdesse o fundo desse cara aqui, eu podia entrar, ó. Stopzinho aqui em cima, né? E aí eu objetivei essa região de alvo. Aqui foi minha venda e peguei essa região de alvo aqui, ó, onde me pagou um pouquinho mais de 2-1 do meu trade. Então saí aqui, até porque aqui era uma regiãozinha de fundo, esse fundo, e tinha um 61 um pouco abaixo. Falei, pô, vou sair aqui nessa regiãozinha de fundo, pode ser que ele trave aqui e jogue pra cima, né? Então saí ali, consegui um gainzinho nele aí, ó, peguei 1089, bem dizer, cobriu os dois outros stop que eu tomei, né? Então fiquei tranquilo, né? Tipo, não consegui, tipo, fechei positivo, mas muito leve positivo. Se a gente for ver aqui, bem dizer, para pagar as taxas, né? Se tiver alguma coisa. Só jogar hoje aqui, ó. Vou trazer para vocês verem aqui. Se a gente for ver aqui, ó, o dia de hoje aí, ó, fiz 3 operações, errei 2 e acertei uma. O giro total aí, ó, 1090. Fechei o dia com R$28 e no 0 a 0 basicamente, né? Então consegui trabalhar de uma forma mais defensiva, né, do que ficar girando, né? Depois entrou a abertura, muita volatilidade, além da abertura tinha muita notícia importante dos Estados Unidos, então eu falei, pô, vou resolver ficar de fora, não é o momento de acelerar, até porque hoje é segunda-feira e tem a semana inteira pela frente, né, pra gente operar. E é isso, galera. Aqui no GR40 eu vou mostrar uma coisa que me doeu. Me doeu porque eu não peguei esse trade, que foi esse cara aqui, ó. Esse cara. Eu não peguei esse trade, eu vi GR40, a hora que eu abri o gráfico, ela tava numa região boa, tava saindo ancorado pela média de 9 do 60, descendo pro 15. A gente tinha essa regiãozinha que quando ele quebrasse essa regiãozinha aqui, ó, dava para ter entrado, só que porém dava para ter filtrado melhor essa entrada. Se a gente for ver, ó, olha a pernada de alta que deu nas médias totalmente alinhada, as médias totalmente alinhadas para cima, né, as 200 aqui embicando. Então aqui, ó, nesse cara aqui pelos 5 minutos, ele me deixou uma baita de uma compra aqui, ó. E eu infelizmente não peguei essa compra. Uma compra que dava para mim ter levado até essa região em vermelho aqui, ó, que é uma região, tem uma região de terceiro alvo aqui onde pegou e suspirou um pouco o preço, né? E aqui é uma regiãozinha de topo isolado aqui, né, se a gente for ver, né? Então, na minha parte eu acabei não pegando esse trade. Aí depois eu vi outro trade que acabei não pegando, porém por erro de time. Eu perdi o time dessa operação, que foi esse cara aqui, ó. Esse cara pelos 5 minutos. Aqui ele me deixou uma baita de uma compra pelos 5 minutos. Se a gente for ver pelo 15, ele tava, ó, ele me deixou esse 1, 2, 3 aqui, ó, ancorado pela 9 do 15. Dava pra mim ter antecipado aqui nesse candle aqui, ó, e buscado esse pivot point aqui em cima. Porém, perdi o time da operação, fiquei chupando o dedo e o negócio só desenvolveu hoje. Porém, eu fico feliz que na hora que eu vi aqui embaixo, eu acertei o movimento do mercado, só que eu não entrei. E ia acertar o time também, porém eu não entrei. Fiquei dando atenção no Bitcoin e no JP e acabei perdendo a operação boa aqui do GR40. Mas é isso aí, né? Amanhã tem mais e vida que segue, né?
Valeu, galera. Eu vou deixar aqui o racional com vocês aqui, esse vídeo aí. E amanhã, se Deus quiser, tem mais. Valeu!